Meus irmãos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um que nos vê pelo YouTube, Facebook e WhatsApp. Sejamos todos evangelizadores. Compartilhe a palavra de Deus. Devemos ser sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículo do 43 ao 49. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor e Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir o Evangelho, a palavra de Deus nos fala hoje. Nós vemos que Deus, Jesus, faz comparação com duas coisas, das árvores boas e daquele que constrói sua casa sobre a rocha. Jesus nos fala que não tem árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Assim é o nosso coração. O nosso coração produz aquilo, a nossa vida produz aquilo que está cheio do nosso coração. Se o nosso coração tem um tesouro do amor, nós vivemos realmente esse amor de Deus, os ensinamentos de Jesus. Porque Ele que diz: não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. É assim que nós devemos ter. Escutar as palavras de Jesus, escutar o seu Evangelho, encher o nosso coração desse amor profundo, dessa misericórdia, dessa bondade de Deus, e a gente viver isso, viver esse amor. Através da nossa vida, nós devemos vivenciar, dar os frutos. Nós somos chamados a ser discípulos e ser missionários de Jesus. E o verdadeiro missionário é aquele que prega a palavra de Deus, prega o Evangelho de Jesus, falando, mas também a maior prova de que ele vive o Evangelho é com sua vivência. O maior testemunho que ele dá de Jesus é através da sua vida. De que forma que ele vive a vida? Nós vemos que a vida nossa tem que ser de acordo com o nosso coração. O nosso coração bom, das coisas de Deus, nós produzimos frutos bons. Mas aqueles que têm o homem mau, tira as coisas más do seu coração, e sua boca fala do que seu coração está cheio. Por isso que muitas vezes nós vemos as coisas más acontecendo hoje nesse mundo, porque as pessoas não querem mais saber de Deus, se afastaram de Deus. Os seus corações estão duros do amor de Deus. Por isso que as coisas más acontecem. Se você vivenciar esse amor, tiver a verdadeira, abrir o seu coração para as coisas de Deus, você praticará coisas boas. Você será testemunho desse Evangelho. E Jesus compara essa pessoa que ouve a palavra de Jesus, e elas as põe em prática, é como aquele homem que construiu a sua casa com alicerces
profundos e em cima da rocha. Veio as enchentes, a tormenta, mas nada abalou aquela casa. Assim somos nós. Quando nós construímos a nossa casa, verdadeiramente a nossa vida, na verdadeira rocha que é o Cristo, não é que as tormentas não venham, elas virão, mas nós teremos nossos alicerces firmes nessa rocha que é o Cristo. Ele é a verdadeira rocha, é Ele que nos dá segurança contra todas as tempestades da vida. Lembremos quando Cristo estava no mar, que aquela tempestade assolou o barco com os discípulos e Ele disse: homens de pouca fé, tenham fé, vivam essa fé, vivam esse amor. Não façam igual o homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia, sem alicerce. E quando veio a tormenta, a tempestade, essa casa desabou. E foi a grande ruína dessa casa. Assim são as pessoas más, que vivem longe de Deus, vivem longe dos seus ensinamentos. A primeira tormenta, no primeiro sopro, no primeiro ventinho, na primeira tribulação, essas pessoas caem na dor, no sofrimento, na angústia e no desespero. E o que irá acontecer com essas pessoas? Essas pessoas sofrerão a tribulação eterna. Portanto, meus irmãos, escutemos a palavra de Deus, que essa palavra toque o nosso coração, que ela seja profunda, que nós alicercemos a nossa vida no Cristo Jesus e que essa palavra seja fundamento para a nossa vida, que nós a ponhamos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.